agora eu vou passar para o Antônio aqui falar um pouquinho como que a trilogia abre as portas para esse autoconhecimento, né, Antônio? Então, como o ser humano ele tem a sua essência semelhante à substância, Deus é substancial, ele é a essência. Então, o ser humano pode passar a não existir, mas Deus continua, porque ele veio antes de todas as coisas, e todas as coisas vêm a partir dele, inclusive o ser humano. Então, não tem nada que a gente possa pensar, sentir, né, até tatear, e ver, se não for obra de Deus, né? Agora, é claro que quando você fala isso e olha para o mundo, você vai ver, peraí, então e essas guerras? E as doenças? E as misérias? E as prisões? Né, as patologias, as doenças, as pandemias? Tudo isso são obras do ser humano. Agora, por que a gente fala de autoconhecimento e aí entra a trilogia? Porque o ser humano, anteriormente, a nossa ciência, baseada em alguns conceitos filosóficos, se afastou da essência, da substância, do Criador. Então, esses filósofos começaram a pensar, um pouco diferente de Freud, mas colocando que através dos sentidos nós poderíamos descobrir Deus. A partir dos sentidos nós poderíamos ser como deuses. Criar uma natureza, a partir da natureza, criar uma vida perfeita. Como se Deus tivesse falhado. A gente se distanciou de Deus, da essência sentimental, sim, porque é abstrato, né? Você tem que... é um sentimento. Como o ser humano decaiu com essa filosofia materialista, organicista, então quando o filósofo fala, aí vem a ciência depois, e se aprimorando e se distanciando tanto da filosofia quanto da teologia, da espiritualidade, a ciência se torna uma verdade em si e nega a teologia e nega a própria filosofia, sendo que a teologia é dela que vem a filosofia. E a ciência tem que vir da filosofia, ou seja, da verdade. Você não pode comprovar algo que não seja verdadeiro. Então, Antônio, nesse caso, o que você está falando é justamente aquilo que a gente está falando no começo, da visão trina, que é a visão integral. Exatamente. Né? Não pode ficar só em um elemento. Então, mesmo esses grandes filósofos que, né, estavam, eles davam abertura, né, para uma captação da revelação mesmo divina, né? Mesmo que fossem filósofos, estivessem no campo mais assim da razão, né? Então, por exemplo, o próprio Sócrates, né? A parte dialética a gente falou que era fantástico, mas ele mesmo colocava como se a virtude viesse toda do conhecimento. Isso. Né? Então, ali não estava assim 100% certo. Isso, né? Então, mesmo esses grandes filósofos, eles tinham uma captação muito bacana, né? Muito real do que é a coisa mesmo, mas eles não eram assim, sim, eles tinham as suas dificuldades também, às vezes não estava integral o conhecimento, né? Com exceção, como a gente mostrou, de Cristo, né? Que ali esses elementos todos estão unidos, né? Isso, quando Cristo interfere aqui no nosso meio, para tentar nos resgatar para essa essência, nos trazer para a ciência, porque o ser humano não tem uma ciência, tem informações dogmáticas pseudocientíficas. Quando uma ciência não tem verdade, mas tem a relatividade, ou ela tem a patologia, o delírio de alguns gênios, ou pseudogênios, por exemplo, a exemplo do Einstein, né? Que coloca que toda energia, baseada também em outros pensadores, vem da matéria. Então você está dando autorização, se você transforma o que esse gênio coloca para a humanidade como uma verdade absoluta, aí todo mundo começa a seguir isso. E aí a academia vai se basear nisso, e todo mundo vai aprender que para tirar energia tem que queimar madeira. Para ter energia tem que queimar o fóssil, poluindo os ares. Tem que queimar tudo. Então, a energia não vem da matéria. A energia faz a matéria.
Então, a energia, ela está ligada diretamente à vibração divina. Nós já temos toda a energia que nós precisamos, né? Então, por que queimar as coisas, destruir as coisas para ter o fósforo? Então, quando você falou do Tesla, me fez lembrar que o Tesla, com os conhecimentos dele, ele já revelou, né, e tinha as patentes dele da energia transcendental, escalar, que é uma energia que está aí. Mas aí os materialistas, os psicopatas graves, os banqueiros, proibiram essa ciência de entrar por conta do materialismo deles. Ou seja, o que eles falavam lá, o Morgan, os banqueiros? Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa energia livre? Que é uma energia que poderia a gente estar aí desenvolvendo muita coisa, né, para o nosso bem, né, social. O que é interessante, né, Antônio, é ver assim, né, com exceção de Cristo, os filósofos, pensadores, cientistas, muitos deles trazem realmente coisas maravilhosas, né? Mas por não serem, né, o próprio Deus, também terem suas patologias, em algum momento aparece alguma coisa que não está muito exata. Porém, por toda essa estrutura conveniente de quem vai assumindo o poder, sim, né, vai pegando aquilo no reino humano, eles vão optar por enaltecer determinados pensadores, cientistas, que seja conveniente para que, assim, para manter o seu poderio, né? Então, esse caso do Tesla é muito clássico, né? Na hora que se estava atingindo a energia livre, que é justamente essa energia escalar, divina, a forma de trabalhar com ela, esse grande cientista foi deixado às mínguas, ele foi alijado, destruído, e foi enaltecido um outro cientista para dar um outro foco. Exatamente, que é o foco mais na exploração da humanidade e com a finalidade de oferir lucros. Então colocou o dinheiro acima do trabalho, que já é uma inversão que a gente tem falado aqui em outras situações. Então, se a essência é boa, é espiritual, é afetiva, né, ela é divina, como é que você vai analisar uma pessoa se não levar em consideração essa questão afetiva, a relação que ela tem com a bondade dela? Então, se a pessoa não tem uma relação de gratidão com a vida, de gratidão com os pais, de gratidão com o Criador, ela já tem uma rejeição nesse aspecto no interior dela. Então, ela já tem uma ruindade e uma inveja de ver esses aspectos como aspectos que vão ser libertadores, que vão desenvolver o sucesso, a saúde, o bem-estar. Se ela invertidamente já nega esses valores no interior dela, ela vai fazer o mesmo fora, na sociedade. Então, como é que você vai analisar uma pessoa que tem esse problema? Mostrando para ela a inversão que ela faz com a questão afetiva, com a ingratidão dela. Isso, Antônio. Então, a gente vai entrar aqui no principal método, né, da trilogia analítica, a psicanálise integral, que ela está exatamente em cima do que a gente falou. Ou seja, se o ser humano tem dentro de si uma maravilha que, na grande parte das vezes, não está sendo utilizada, né, o próprio Cristo, como a gente viu, ele falou que o que vem de ruim também vem de dentro de você, que é esse impedimento ao que existe de maravilhoso. Então, como que vai, né? Porque você tem que trabalhar no interior do ser humano, né? Nós somos muito focados, depois dessa ruptura com a afetividade, com a energia escalar e a espiritualidade, aí nós ficamos muito no campo mais particular, que é um campo que a pessoa nega a própria essência dela, dessa natureza divina, e ela fica mais no campo da elucubração, da racionalização, do pensamento. E aí ela não consegue auferir, constatar se esse pensamento está embasado na questão divina, na questão estética e ética, e traz mais isso para a relatividade. Porque cada um dos seus particulares, cada indivíduo, pode pegar essa filosofia e interpretar como quer. Então dá uma autorização que a filosofia sai da nossa mente. Sai sim, mas quando você é indutivo. Você está induzido por um conceito distorcido e você quer induzir o pensamento ou os outros do seu particular, contra a sua própria essência. Então, o filósofo
O verdadeiro filósofo, para fazer a verdadeira filosofia, ele tem que estar imbuído do bom sentimento. Pautado no sentimento de amor para ter a captação correta do entendimento, né? Através do pensamento da verdade. Da espiritualidade. Exatamente. Se você fugir da espiritualidade, fugir do que é divino, você vai particularizar o pensamento e aí você pode influenciar uma ciência relativista, corrupta, uma ciência estanque, isolada, que é a pseudociência. Podemos chamar de dogma, aquilo que não se comprova, mas que você tenta justificar o tempo inteiro como pretexto, para justificar que apesar de não fazer bem, ser relativo, não ser absoluta e duvidável, não se comprovar, você não pode negar ela, você tem que aceitar e pronto. Para isso você usa outros meios, que são as mídias, a vaidade humana, os títulos, para reforçar essa pseudociência. Então, a trilogia analítica está embasada na essência humana, que é o ser humano feito com essas vertentes semelhantes a Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são as vertentes que o ser humano tem de bondade, espiritualidade, verdade, pensamento, e a nossa conduta, que é a nossa ação. Como é que eu me comporto no dia a dia? Então, muitas vezes, para você corrigir um aspecto sentimental de inveja, de distorção e tal, a conduta, através de uma virtude, de uma boa conduta, você consegue recuperar algum problema mais ligado a essa questão metafísica, espiritual. Sabe o que me chamou a atenção, Antônio, que assim, essa questão de ficar nos particulares, né? E ficar nos particulares é decorrente sempre de uma divisão, né? Você não está trabalhando com a coisa na sua integralidade. Então, como nós mostramos, a forma de intervenção na vida psíquica, ela tem que contemplar esses elementos de como o ser humano ele é formado, como é a essência dele. Como a gente falou, sentimento, pensamento e ação, né? E o que a gente mais vê é que as intervenções assim, da vida psicológica, né? Elas não trabalham dessa forma, elas vão então para os particulares e fazer o que você falou, de tentar racionalizar, dar explicações, intervenções mais comportamentais. E vai para um campo e nega o outro campo, mas como se fosse absoluto. Então, a ciência da medicina vai dizer que aquilo a pessoa está sofrendo por conta de uma influência externa. Então, se ela sofre de uma influência externa, quer dizer então que o mal vem de fora, não vem de dentro dela. E aí o ser humano passa a ser passivo, vítima da própria natureza. Então, corroborando para aquela ideia de que Deus fez a natureza e a partir daqui é o ser humano que tem que inventar a vida. E isso não é verdade, isso é uma teomania. Então, quando o ser humano nega a parte afetiva, sentimental, ele entra num delírio de grandeza de achar que ele pode, através de tecnologias ou de pseudofilosofias, ou seja, o pensamento relativista, particular. Então, se uma pessoa tem muito poder, ela, no particular dela, ela vai impor para a sociedade, através desses instrumentos e ferramentas, de mídias, etc., ela vai impor um pensamento errado que é contra a natureza humana. Isso vai retroalimentando uma sociedade que não permite a uma pessoa boa se desenvolver na sociedade, porque é um impedimento já social para as pessoas que querem ser boas, que querem revelar, fazer estética, artes, não é? Então vai estancando, vai coibindo. Então a má intenção, que é até uma herança já nossa, né? Porque teologicamente nós temos, a própria Bíblia nos fala que nós viramos as costas para Deus em algum momento. Em algum momento. Em algum momento. E, todo momento a gente faz todo momento, exatamente, né? E temos, vamos dizer assim, temos uma queda energética que inclusive o nosso entendimento fica capenga. Isso. Mas o que acontece? É justamente isso, né? A má intenção faz com que a luta toda seja para ficar nos particulares, na divisão,
no menor nível possível e nunca trabalhando com aquilo que é mais universal. Que é o que está por trás de tudo, que é essencial. Então, a interiorização, ela traz para a pessoa, cada um de nós, perceber o seguinte: o que esse mal que está aí fora, o que esse problema do relacionamento profissional, afetivo, traz de consciência do que você não conhece no seu interior. Então, através de um problema externo, você pode interiorizar o que está acontecendo com você, o que você está vendo daquele conflito, daquele problema, para ver no seu interior também a causa daquilo. Isso é o que a gente vai ver aqui, né? Quer ver? Eu vou só ler aqui, ó. A técnica da interiorização consiste em usar a realidade externa como que espelho para entender mais claramente o que existe no interior de cada um de nós, né? Então, sejam sentimentos, pensamentos, a própria consciência, intuições, emoções. Então, essa imagem aqui ela é interessante, né, Antônio? Porque olha só, se esse método, né, ele está falando, né, o outro, o próximo, né, ele pode ter ali, aparentemente, apresentar assim, uma manifestação diversa, cada um de outro. Sim. Mas no fundo, o que todos eles são? Vão refletir. São espelhos uns dos outros. Refletir a nossa relação se dá assim. Exatamente. Né? Conforme a nossa bondade com o outro ou a nossa própria projeção de maldade também. Então, exatamente, é das duas coisas, né? Tanto de qualidades, né? Quanto de patologias mesmo, né? Então, veja esse exemplo aí, Antônio, como que o senhor vê isso aqui? Como através da sua mulher, o senhor está percebendo a agressão que faz a sua vida. Quer dizer, a mulher dele é agressiva, né? Ele está casado com uma esposa agressiva. Mas ele está querendo cuidar do sofrimento dele através de mostrar que o sofrimento dele vem por causa dessa mulher agressiva. Ele está se lamentando lá. Vitimizando, ele está sofrendo. Mas ele vê o problema na mulher, que é agressiva, sim. Mas a agressividade dele ele não enxerga. E se ele não percebe isso, ele não consegue lidar. Então ele vai provocar a mulher, ele vai se envolver com ela e só vai acabar isso aí quando eles morrerem. Então ele não vai ter competência de lidar, nem de ajudar a mulher a perceber, a interiorizar essa agressividade que ela não vê, e ele também não vê, porque ele acha que ela só que é agressiva. A agressividade dele se manifesta de uma outra maneira. Por exemplo, ele se submete e não sabe lidar com a mulher agressiva, e ele acaba provocando ela, com o jeito dele, com os maneirismos dele, com a opinião, porque ele se vê tão passivo que ele não vê maldade nele, e provoca a mulher também, de alguma maneira, ou não sabe lidar com isso, provocando ela. Então, se ele não desenvolver a competência de verificar que, apesar da mulher ser patológica, emocional, agressiva, ele também tem isso dentro dele, porque ele não consegue lidar. Então, isso está inconscientizado nele. À medida que ele vê que ele agride a vida dele também, e ele escolhe um relacionamento assim, ele não tem competência para ter outro relacionamento. E não é com outra mulher. Se ele não souber lidar com essa assim, com essa agressividade social com a mulher, que está no interior dele, ele vai repetir, mesmo que ele se separe dessa mulher, ele vai achar uma outra assim também. Porque ele não casou com ela porque ela é agressiva. Socialmente, não. Ele casou com ela porque ele achou ela bonita, calma. Depois ele vai descobrindo que o que ele idealizou não é bem assim. Assim como ele também idealizou a própria personalidade, se achando muito capaz, muito calmo, muito competente, e não verifica que ele também é muito agressivo, não sabendo lidar e provocando situações que vão atacar a própria vida dele. Então, assim, um termômetro assim, bom, né, para cada um perceber, é quando a gente tem um discurso que vai se tornando até uma ladainha já, né, aquela coisa que você está se queixando o tempo todo. Quer dizer, se aquilo está te incomodando, né, possivelmente existe aquele aspecto dentro de você, porque do contrário, haveria mais um olhar assim de você até ter uma compaixão com uma pessoa que está apresentando um comportamento assim meio doentio, né? Então vai mais pela linha da compaixão, porque você já sabe. Agora, quando o envolvimento é muito forte, né, quer dizer,
Ali, aquela pessoa está te dando uma consciência, né, de como você é. Pode não ser na mesma situação, né? Mas é uma oportunidade para a gente ver e acordar. Por exemplo, a situação da humanidade agora é uma situação muito boa, um privilégio histórico para nós sairmos desse resultado que nós criamos, esse sintoma de guerras, de fome, de discórdia espiritual, de apostasia. Tudo isso, a nossa alienação, a nossa agressividade, a nossa ignorância, todas as vertentes patológicas que nós fomos permitindo, essa corrupção, trouxe essa sociedade que está aí. Então é um momento rico de acordarmos, porque não tem para onde sair agora, está todo mundo encurralado. Então o problema vem de fora? Vem, mas nasceu aonde? No interior do ser humano. Então é hora de todo ser humano perceber que o ser humano externalizado, exteriorizado, que não tem vida psíquica, que não para refletir seus sentimentos, suas emoções, ele se torna um ser humano robótico, racionalizado, estéril, que não tem sentimento, que não se conhece. E o ser humano que não se conhece, ele é moldado por forças espirituais decaídas, que vão influenciar através das filosofias, das mídias patológicas e de versões de comportamento materialistas, que vai trazer só infelicidade. Né? Então, Antônio, o ser humano está sendo chamado, talvez mais do que nunca nesse momento, a justamente fazer o processo de interiorização. Mediante a toda essa tribulação, essa dificuldade, né? Isso tem que ser usado como espelho para que o ser humano faça o processo de interiorização. De autoconhecimento. Né? Ou seja, vendo o que está acontecendo fora como sendo um espelho do que existe no seu interior, porque, inclusive, né, toda a conversa, toda a fala de Cristo, né, na Bíblia, ela é sempre orientada para o campo psicológico. Né? E na Bíblia a gente tem a questão do arrependimento. Né? Então, assim, só vai poder haver arrependimento, né, fazendo o processo de interiorização. Que é a consciência do erro. Então, muitas vezes as instituições religiosas, ao invés de ajudarem a colaborar para o ser humano ter vida psíquica, colocam o ser humano muito nessa filosofia da máscara, de melhorar. E não ajuda o ser humano a se enxergar como maldoso que ele é. Que o ser humano tem a oportunidade de conhecer a maldade dentro de si. Agora, socialmente, se o ser humano tem um comportamento social muito evangélico, muito religioso, não cria uma ideia assim que a pessoa é muito boazinha? Então, tantas instituições religiosas, e eu não estou falando contra as instituições religiosas, porque eu sou católico, né? Eu sou religioso, vamos dizer assim. Não sou padre, mas eu cresci e criei dentro de uma igreja. Então, o que quer dizer isso? O chamamento de Cristo é para a pessoa se interiorizar. É para ela verificar primeiro a trave do olho dela, para depois fazer julgamento. Senão a pessoa entra num delírio religioso de achar que porque ela segue uma religião, ela é uma pessoa perfeita e está perto de Deus. E aí a conduta dela não vai corresponder, porque ela não vai se ver parte da humanidade, mas vai se ver parte única e exclusiva da perfeição divina. E aí ela não vê erro nela. Então, se você cria essas instituições, se desenvolve muito assim de uma maneira distante dessa reflexão individual, tira a pessoa dessa oportunidade, a pessoa fica fora de si. Ela fica muito nos termos filosóficos do pensamento, de melhorar, e não conscientiza a própria patologia. É isso que eu acho que Cristo veio fazer, porque né? O ser humano, ele é muito malandro. E, aliás, essa malandragem é muito instigada justamente pelos seres malignos, né? No sentido de que você pode fazer uma fuga, você citou, pode usar até a religião como uma fuga para vestir uma máscara, né? E não fazer esse processo. É esse processo que é a verdadeira espiritualidade, a interiorização. Né? Vamos ver aqui que a gente tem trecho de análise. Você quer? Tenho raiva de onde trabalho, porque existe um baixo nível, não conseguindo me relacionar com o pessoal. Não admite que existe um baixo nível em seu interior? Ah, sim, eu admito.
mas eu não falo e não tenho na prática uma vida de baixo nível. A senhora sofre com a consciência? Penso que voltei à doença. Então, como é que é isso aqui, né, Antônio? Então, a pessoa não percebe o baixo nível dela e ela fica incomodada projetando isso nos outros. Então, não quer dizer que não tenha gente de baixo nível, que o meio não seja também. Mas ela fica incomodada e não vê também as coisas de bom nível que tem ali fora, porque ela tem um problema com ela. E ela não tendo consciência desse aspecto no interior dela, ela fica muito envolvida com esse aspecto fora. Então, assim, como ela não suporta ver o baixo nível que ela tem, ela põe uma censura, um bloqueio nisso e passa a ver esse baixo nível Só fora, por onde ela anda, né? E aquilo passa a ser a fonte de sofrimentos dela. Porque ela acha que ela está sendo vítima, não do baixo nível dela, mas ela tem que suportar o baixo nível dos outros. Então, censura a visão interna, não tem consciência desse aspecto nela. Por causa da censura, então ela fica projetiva. E aí acaba isso. O que é a projeção? Censurando é como o efeito de uma mola. Quanto mais eu aperto a mola, mais pressão ela faz. O efeito recalque na nossa psique funciona da mesma maneira. Aquilo que eu quero esconder muito é o que mais vai ficar latente no meu comportamento, na minha conduta, né? Então, ter consciência das próprias falhas, essa virtude, a conscientização e a interiorização, vai dar competência para a pessoa resolver aquele aspecto e usufruir do bem que ela está estragando, ou seja, se elevar de nível. Mas para eu ter mais nível, me elevar, eu preciso ajudar a elevar o ambiente que eu vou também, porque eu tenho alto nível. E não eu ficar julgando o nível que eu estou como baixo, não vendo o meu. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui de análise. Não sei porquê, mas minha filha de 40 anos até hoje me ataca continuamente. Mas o que ela faz? Ela dá a entender que todo problema que tem é por minha culpa. Neste caso, o Senhor vê através dela como acredita que são as outras pessoas que perturbam a sua vida. Então a filha dá... No caso, é o mesmo caso. A filha dá consciência desse aspecto que ele, na verdade, né, a filha de 40 anos ataca continuamente. Quer dizer, ela está dando consciência que ele vê isso só nela, né? Veja, novamente, cai naquela questão. É uma coisa que está perturbando ele, né? Então, aquilo está incomodando. Está no interior dele. Por que incomoda? Porque está no interior dele. Isso. Não que a filha não esteja fazendo isso. Não que ela não faça mas isso. É que é um elemento que tem dentro dele que ele reluta em ver, né? Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá, agora eu faço o pretinho aqui, ó. Dr. Kepp, o que posso fazer para melhorar? O que o senhor quer melhorar? Gostaria de ser feliz e de realizar um trabalho que goste. O senhor não quer perceber que a felicidade não se encontra em algo que deva ser procurado, mas sim conscientizarmos onde, quando e como foi abandonada por nós. Pois é, aqui a gente cai no começo da palestra, né? Ou seja, a felicidade, a realização, ela está em viver o nosso ser. Viver o ser, que é manifestar a bondade. A gente não quer ser bom porque acha que ser bobo. Manifestar a verdade. A gente acha que a verdade não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que inventar. Aí a gente é poderoso. E a gente não quer ter uma conduta justa. E a gente não quer, inclusive, ter a virtude de fazer aquilo que é necessário, porque acha que não vale a pena. Que a gente vai receber as coisas sem ter que se esforçar. Mas olha a pegadinha, né? A parte doentia da coisa. A gente sempre acha que essa felicidade vai vir de algo que a gente vai descobrir que a gente vai fazer. Então é sempre algo que vai acontecer, que está fora, ou que você tem que criar, que você tem que buscar, que você tem que ter achar, sorte, né? Então isso já é, para pensar dessa forma, que você tem que criar,
já é muito o que a gente chama de teomania, né? Então, a gente nega o que está dentro, não exerce o ser, e cai na patologia de delirar, fantasiar. Isso que é a teomania. É achar que pode criar a própria natureza e a própria realidade. Sendo que a realidade não pode ser criada, a gente tem que participar dela, porque ela já está no nosso interior também, né? No nosso interior. E isso é muito estimulado, né, pelos seres malignos, essa teomania, né? Então a gente não vê que, na verdade, tudo de bom está no que a gente está colocando, naquela essência nossa que está totalmente abafada, né? Que pelas nossas escolhas, né, a gente foi se distanciando. Em síntese, a sogra, os filhos, os irmãos, tudo e todos sempre representam algo que está em nosso interior e que não gostamos de ver em nós e também nos outros. É um espelho. Tem problema nos outros? Tem. Mas se a gente não lidar com isso, os outros são uma oportunidade para a gente ver não só o que eles têm de problemas, mas também as coisas boas que as pessoas têm. E se a gente não quer dar nada de bom, então a gente pega o nosso aspecto ruim, porque para você ser bom é ver o próprio problema, ou ver as próprias patologias, os próprios erros. Isso é que é ser bom. Ser bom não é uma ideia idealizada. Então, a pessoa que se acha muito perfeita, que não aguenta ver erro nela, essa é uma pessoa insuportável e ela está muito externalizada. Ela não tem consciência. Porque todos nós temos um problema patológico de base, que é a teomania, que é a inveja. Então, se a gente parar para pensar, puxa, então quando que eu sou invejoso? Quando que eu mesmo não faço aquilo que deveria fazer porque é uma coisa boa, mas faço aquilo que não deveria fazer, mesmo sendo algo ruim? Então, Antônio, a importância crucial da tolerância em ver os erros, os enganos, a má intenção, né? Porque é a única forma que você, reconhecendo que existe um problema, você poder sair dele. Mas a gente não quer ver por quê? Teomania. Então, a maior patologia, o pai da patologia, o pai da mentira, ele não se vê errante, ele se vê muito perfeito. E só vê defeito fora. Então ele coloca todos os defeitos dele, que ele criou, porque ele não nasceu assim. Ele nasceu perfeito, de luz, etc. Né? Aí ele projeta em Deus. Ele acha que Deus que expulsou ele do paraíso, que Deus que condena ele, sendo que ele se condena, ele se afasta de Deus, ele se afasta da própria essência. Então quando a gente segue esse mentor espiritual, a gente se torna igual a ele, doente, feio, sofrível, não se realiza e hipócrita, porque a gente acha que é vítima dos problemas da sociedade, sendo que todos nós somos cúmplices da patologia. E também todos nós temos a oportunidade de manifestar a essência, a bondade. E viver isso é convidar todos para participar. Então, a gente tem que ir de encontro àquele que tem necessidade, né? De amor, de verdade, de justiça. Então é importante ver esse pacto, né? É a única forma de poder sair dele, né? Então aqui, talvez o nosso tempo já esteja meio avançado, mas assim, aqui, né, a gente sabe que a vida psíquica, né, ela é comparada ao famoso iceberg, né? Ou seja, aquilo que nós vemos é só uma pequena parte, né? Aquilo que está submerso, que tem maior força, que é o chamado aí de inconsciente, que está escondido, né? Que a gente não conhece, mas por uma atitude nossa de querer esconder, né? Sim. Então, foi o que a gente falou. Por isso a tolerância com a visão dos erros dos outros e dos próprios é fundamental para que o ser humano chegue ao famoso aforismo socrático: conhece-te a ti mesmo. E principalmente para a correção da patologia individual e social. Não tem como, né, sair dessa patologia se você não reconhecer que ela existe, né? E aqui, você quer ler isso? A interiorização é o caminho da cura, não só da cura das doenças orgânicas, psíquicas e espirituais, mas das doenças do mundo. Para o mundo deixar de seguir a doença, é só ele aceitar a saúde, que a gente nega, a verdade, que a gente nega. Então,
A interiorização é o caminho da cura. Quando o ser humano quer procurar fora o que ele está negando dentro, não vai dar certo. Então, olha o que ela fala aqui, hein? A partir do momento em que o ser humano começa a aceitar essa volta para si, então inicia-se a cura. Quanto mais faz esse movimento, mais se ampliam seus horizontes. Então, o verdadeiro desenvolvimento vem da onde? De fazer esse processo de esse exercício constantemente. Né? Essa é uma frase da doutora Cláudia Pacheco. Isso. É maravilha, né? Bom, o ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. E quando a gente fala aqui dentro de si, quer dizer, o ser está ligado diretamente através da vontade e vibração do Criador, que é divino, verdadeiro e belo. Exatamente. Então, portanto, temos de parar de atacar o que é bom, belo e verdadeiro para viver bem. Então não é para a gente melhorar, é para ver por que a gente está fazendo o pior de nós. Conscientizar isso, interiorizar, porque o melhor está dentro, é só manifestar. Mas por que a gente não faz isso espontaneamente? Então tem que ter virtude, né? Ter tolerância em ver o breque que nós mesmos damos nessa essência. Perfeito, doutor Antônio.